o Brasil aplica muito mais tarifas aos americanos do que os americanos aplicam ao Brasil. O Brasil já tinha uma relação de tarifária desproporcional. O Trump agora foi para as cucuias, obrigando uma reformulação. Mas o que o Trump quer não é exatamente que o Brasil resolva a questão das tarifas. Ainda que se isso for o termo da negociação que ele vai obter, ele vai cantar de galo e falar que ele venceu para os americanos, certo? Ou seja, para o Trump é uma vitória já. O que o Trump quer é desarticular o Brasil como essa peça-chave do BRICS. Ele com certeza vai virar assim, ó, o Brasil não vai ter ferrovia da China P nenhuma aí. Não vai ter nada aí. Não vai ter dolarização? Não vai ter. Esquece. Desdolarização. Vai ter nada disso. O Brasil vai ficar quietinho, ficar na tua aí, tá? Mas, quando eles puxam ali aquela legislação lá, não sei o que, 301, protocolo 301, é quase tratar o Brasil como um inimigo da nação americana. Uma nação que tem uma prática comercial hostil aos Estados Unidos. Assim, é uns poucos passos além de uma iranização do Brasil. A questão é que a forma como... E eu não vi os bolsonistas trabalharem isso, porque essa seria a melhor parte para argumentar. Partindo da questão dos BRICS, e não dessa mentira de que ele tá fazendo isso porque o Trump tá interessado na democracia brasileira. Pelo amor de Deus, o Trump é aliado da Arábia Saudita. O Trump não está preocupado em espalhar a democracia para lugar nenhum. Não é esse o foco do Trump, porra. Não é e não será. O lance do Trump é BRICS, tarifas, questão interna dele. Então ele passa um recado, ao agir assim com o Brasil, ele passa um recado pra Índia, ele passa um recado pra Arábia Saudita, ele passa um recado pra Turquia e pra todo mundo que tá vendo o grande dinheiro chinês e a facilidade de negociar e trabalhar com os chineses, falando, é legal esse caminho. Ele tá avisando, não é legal não. E ainda tem um problema, né? Estamos aqui no quintal deles. Então ele botou o Lula numa posição que não é tão fácil. E aí viria, se o Xi Jinping tivesse paizão, vem Lulão, vou cuidar. Mas o que a gente tá vendo é o seguinte, há uma desconfiança muito grande do Xi com relação ao Brasil. Então pode ser que essa situação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil obrigue o Brasil a cair no colo da China. E a China, pra aceitar, vai falar, mas bom, pra eu aceitar tem que ver, né? Como posso ser beneficiado nisso? A China vai querer a ferrovia, a China vai querer concessão de pontos estratégicos de logística aqui no Brasil. Que mais? A China vai querer uma submissão ainda maior do Brasil. Então, não me parece uma situação fácil. E mesmo esses produtos brasileiros, a gente está falando da produção de setores dos mais diversos, na casa das dezenas de bilhões, que vão ficar no colo tanto do produtor rural quanto das indústrias brasileiras. A China fala, vai, me dá um pouco disso aí, mas me dá em liquidação. Suco de laranja, tá, mas eu vou pagar tanto, tá? Eu pago tanto. E a China vai fazer isso, que é esse meme maravilhoso, que tá rodando como nunca, que é um meme que tem super a ver com boa parte das vitórias que a China obtém por WO, com base no fracasso de algumas das negociações do Trump, que é esse do nothing win, faça nada, vença, que é a China ali, né? A gente precisa lembrar que a China, para tudo, ela tem um horizonte muito de longo prazo. Enquanto nação, a China, por não ser uma democracia, ela não necessita de fazer agrados de curtíssimo prazo para o grande público. Ela pode fazer seus planejamentos estratégicos perante o mundo no longo prazo. Então ela joga um jogo no long run. No long run, então é com calma. Então deixa os Estados Unidos aí. Te maltratou, né, Brasil? Calma aí, vai. Deixa eu ver. É que eu tô ocupado aqui com outra questão, mas... Então, o Lula... se essa questão, vamos dizer, ela não se resolver rapidamente e virar um problema real, o Lula vai ficar desesperado para que não colo da China. E a China recebe o Brasil no colo na velocidade dela. Vocês estão entendendo? Tanto o Trump quanto a China, olha só o que eu tô falando, podem esperar, eles têm o tempo a favor deles. O Brasil não tem. O Brasil não tem. O Brasil está na pior posição possível em termos negociais. A situação do Brasil em termos negociais é vergonhosa. É vergonhosa. Diplomaticamente falando, aquele bando de gente que estuda e passa no Itamaraty nunca discutiu e pensou que o rumo que o Brasil tomou não seria vergonhoso. Mas não só eles, porque eles não são, vamos dizer, os chefes de Estado, né?
Todas as lideranças político-partidárias do Brasil não pararam para pensar que o destino nosso em se tornar uma economia pouco competitiva, não fazer reforma nenhuma, se alinhar ora com os Estados Unidos, ora com a China, de maneira submissa, como a gente foi fazendo, depender das exportações do agro, destruir a própria indústria, que isso não iria custar um preço. E o preço é que pra gente manter esta piada em que grande parte da população não trabalha e é sustentada pelo Estado, e o Estado é sustentado pelos poucos que trabalham e que também exportam e que estão sendo penalizados agora, você vai ter que ficar com o pires na mão atrás de alguma superpotência? Ninguém pensou nisso, não pensaram. O PSDB não pensou, o PT não pensou, trabalhistas não pensaram, a direita nunca pensou nada porque a direita não pensa, a direita é acéfala, ela é mongoloide, tá? E estamos aqui nessa situação horrorosa. E veja, a posição do Brasil poderia ser outra, porque o Brasil já passou por esse dilema outras vezes, mas em outra situação. Durante a ditadura militar, o Brasil também jogou. Por mais que ele tivesse um alinhamento lá natural com os Estados Unidos na questão do anticomunismo, e dos Estados Unidos indiretamente ter sido favorável ao golpe que houve, o Brasil também nos anos 70 brincou, né? Temos aqui o nosso grande Paulo Tchola aqui nos assistindo. O Brasil brincou de não alinhamento nos anos 70, de uma lógica terceiro-mundista dos não alinhados, também jogou ali. Antes, com o Getúlio Vargas, gente, o Getúlio rebolava pro Hitler de um lado, rebolava pros Estados Unidos do outro, ficou lá vendo qual é o melhor caminho pra ele aqui. Ganhou-lhe uma siderúrgica, participou da guerra, jogo que segue. Agora não. Nós não temos sequer condições de discutir. Nós sequer temos condições de entrar na brincadeira. Nós não temos condições de discutir a autodefesa. Porque você não consegue questionar a China, porque se a China fala oi, a economia do Brasil quebra na hora. Porque pior do que o Brasil ter se desindustrializado e ter perdido capacidade produtiva interna para a própria China, é que quem nos desindustrializou ainda compra nossas matérias-primas. Então é assim, ó, eu tirei seus meios de ação e eu te financio. Então, o Brasil virou uma putinha da China. O Brasil é como se fosse uma mina que era gostosa e que estava estudando. Aí chegou um cafetão, falou, para de estudar, fica lá em casa que eu vou te dando uma graninha. Aí ele ficou dando uma graninha, a mina foi deixando de ficar gostosa, hoje ela depende da graninha do cara e ela não tem autossuficiência. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Eis o nosso país, eis a situação do Brasil. E os Estados Unidos é outro cafetão que tá meio forte, falou, escuta, sua vagabunda, você tá enchendo meu saco aqui, você tá fazendo muito barulho dando pra aquele outro cafetão chinês ali à noite, tá enchendo meus culhões, e se você reclamar aqui, eu meto o pé na porta. Porque ele não necessariamente quer comprar a putinha, os Estados Unidos. Ele pode ir lá dar uns tapas na cara e ainda o marido chinês fala, ó, não enche meu saco aí o chinês, fica quieto aí na tua. E vai ficar por isso mesmo, que é a nossa situação. É ridícula a nossa situação. É ridícula. E aí ela tem alguns irmãos, né? O irmão Eduardo, né? Que fala, olha, eu sou muito amigo do cara que vai vir dar umas porradas em você, tá? Mas ele vai dar uma porrada pelo nosso bem, tá? Ela... Tá? E o irmão Lula, né? Oh, você fez bem de cavar com aquele homem chinês lá, ele é muito bom, né? Ele cuida de você, dá uns dinheirinhos aí pra mim, eu tomo uma pinguinha aqui. Ela tá lascada. O Brasil é uma putinha. Parabéns a todas as lideranças políticas, desde 88, especialmente, que nos colocaram nessa posição de uma putinha no jogo. E não temos o que fazer no curto prazo. No longo tem. Veja, esse era um impasse que a gente já chegou a discutir nos MBL News que eu fazia com o Ricardo lá, idos de 2019. Que é o seguinte, a situação. O Brasil estava no BRICS e o presidente era do Bolsonaro. O Bolsonaro não rompeu com o BRICS, ele ia nas reuniões e tal, ele não dava aquela ênfase, mas o Brasil estava no BRICS. O Brasil tinha que ter virado pro Trump e falou, cara, eu quero romper com o BRICS. Pra eu romper com o BRICS eu preciso de ajuda. Você quer que eu me alinhe? Você quer que eu, Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, uma posição estratégica, 200 milhões de habitantes, recursos naturais abundantes, você quer que eu me junte no teu bloco? Eu preciso que você me ajude aqui. E o que é ajudar? Vamos fazer o seguinte, faça aqui, use o Brasil como um aparato pra gente reduzir sua dependência de exportações da China, que já foi um problema antes da pandemia. Na pandemia, os Estados Unidos abriram o olho, regalaram o olho, e aí vários países se beneficiaram de uma política de espalhamento da produção ligada aos Estados Unidos. Vietnã um deles, Índia é outro,
México é outro. E aí, eu quero que você me ajuda nisso. Em troca, eu vou fazer uma reforma de competitividade no Brasil. Porque não adianta trazer uma indústria aqui para produzir um produto mais caro do que o da China, do Vietnã. Como então? Temos que ter reforma de competitividade pra caralho! Mas demais! Demais, tá? Preciso talvez de apoio logístico estratégico dos Estados Unidos para eu passar essas reformas aqui. Ele poderia ter feito isso. Se ele quisesse alinhar, porque o objetivo dele é se alinhar aos Estados Unidos. Eu acho que se a missão chegar à presidência da República, ela tem que começar urgentemente a fazer uma reforma da própria competitividade no Brasil. Ou seja, a gente tem que pegar a putinha que tá na mão do chinês e mandar ela estudar agora e aprender a trabalhar e ralar. Mas ralar, sabendo que ela não é mais gostosa, ela não é mais uma gostosinha, ela já tá... E mandar a putinha trabalhar, vai trabalhar e estudar, tá? Porque a putinha, pelo menos ela tem inteligência, ela tem potencial ali. Vai. E aí ela vai valorizando, e aí o vizinho americano olha do lado, aí o vizinho do lado da outra rua europeu, e aí ela começa, vou fazer um serviço pra você, tal, não um serviço de job, ela vai fazer um serviço sério. Virei advogada, eu tô vendendo não sei o que, tal, vendo seguro, sou arquiteta, não importa. Ela começa ali a gerar independência financeira. Fala, China, não tô mais morando com você, tá? Tô morando sozinha. E aí ela começa a ser dona do próprio nariz para estabelecer boas relações econômicas. Ou seja, nós precisamos urgentemente de uma agenda de competitividade para que neste jogo geopolítico a gente se posicione. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, não dá. O Mamãe Macetei falou, o Brasil é uma emissol cansada. É isso. Já tá com o corpo cansadinho e tal. Do jeito que tá, não dá. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Vai ter que estudar e vai... Aí vai. Aí ela se alinha num bloco de maneira altiva. E aí ela constrói tudo. Mas tudo passa por uma agenda de competitividade. Sem agenda de competitividade, esquece. E veja, o Milei tá impondo uma forte agenda de competitividade argentina. Reformas estruturantes, redução de toda aquela máquina pública absurda, redução da política populista, atração de investimentos, atração de turismo, crescimento econômico de 7% no último trimestre, inflação de 1,5% ao mês, um valor mais baixo nos últimos 6 anos. Veja, é isso, é uma política de longo prazo que ele está adotando agora, muito estruturante. Nós precisamos fazer isso, é um choque. Só que isso pressupõe, vamos lá, mexer com as oligarquias, mexer com a elite do funcionalismo, mexer com a mentalidade do brasileiro, que o brasileiro já entrou com uma mentalidade de vagabundo. Vamos ser honestos, o Brasil tá com uma mentalidade de vagabundo. O brasileiro não quer trabalhar. A discussão num país que não é competitivo é 6x1. Botaram um sujeito de peruca lá, 6x1. É isso a discussão? A gente é pouco produtivo, ou seja, a gente rende pouco dinheiro por hora de trabalho. Naturalmente, se a gente rende pouco dinheiro por hora de trabalho, pra gente ter dignidade, a gente precisa do quê, Riso? De mais horas de trabalho. Infelizmente. Senão você não consegue subsistir. Eis o problema. Não adianta falar assim que você vai estalar o dedo e você vai aumentar a capacidade produtiva das pessoas, se o próprio Estado está atrapalhando isso, se as próprias pessoas já estão com uma mentalidade incrustada durante anos de coitadismo, de achar que não, o Estado tem que suprir, que o Brasil é muito rico, que agora isso é mentira, o Brasil é muito pobre. O Brasil é pobre, assim, é pobre pra chuchu, o Brasil é paupérrimo. O Brasil é mais pobre que o Irã, galera. O Brasil é mais pobre que o Irã. E o Irã tá sob sanções econômicas, tempo. Se você tirar as sanções econômicas do Irã, o Irã decola. Vai longe o Irã. E o Brasil? O Brasil não tem sanção econômica. O Brasil é o maior inimigo do Brasil. O que foi isso que você botou na tela aí, Riso? Você tá falando de industrialização, essas coisas. Tem esse trecho da carta do Trump que é bastante importante sobre isso. Nossa, veja esse trecho aqui, Ele diz: como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Brasil ou as empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para provar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Veja.
A gente nem tem indústria e o Trump, na carta dele, tá falando que quer levar os teus nossos pra lá. Isto é um tabefe na nossa cara, um tabefe na nossa fuça. E o lance é, se tem um cara, voltamos pra analogia. Gente, vocês querem, digite vocês querem continuar com a analogia da putinha falida, ou se eu parto pra, ou se eu, sei lá, só trabalho com as categorias normais ali, tá? Porque eu ia voltar com a putinha falida. Porque assim, a gente tá, né, com o vizinho abusivo que é o Trump. Chega aí, ele não quer nada, ele quer esculachar a putinha. Ele quer esculachar, ele foi lá pro esculacho com a putinha. Entendeu? Ele tá com o megafone na frente do apartamento dela com o chinês. Ô, sua piranha, para de fazer barulho. É que os vizinhos tudo vendo. Situação horrorosa. Situação horrorosa. Sabe? Humilhante. Né? É pra pagar suas dívidas aqui, ô, sua piranha. O cara mandou, nossa putinha ama apanhar. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Nossa putinha tá numa situação muito precária, né? Nós precisamos urgentemente, portanto, de uma reforma de competitividade. E naturalmente, se a gente estabelece uma maioria, né, um consenso para essa reforma de competitividade, aí a gente chama, porque todo mundo, em política, em economia, tudo na vida, as pessoas antecipam o valor futuro. Vocês vão falar, Renan, o que você quer dizer com antecipar o valor futuro? É muito simples, isso aqui não estou falando nada especial. Se o riso, tá, ele começa a jogar futebol muito bem, começa a jogar na base do São Paulo, por mais que ele não tenha idade mais na base. E aí ele vai jogar no profissional. E aí ele começa a jogar muito bem. Olheiro do Barcelona vai falar, eu quero esse cara, certo? Eu quero esse cara, vamos trazer esse cara pro Barcelona. Portanto, as pessoas, antes mesmo dele ir pro Barcelona, já vão ver que ele tomou decisões que o levarão ao Barcelona. Portanto, vou tratar o Riso já como alguém que irá ao Barcelona. E ele vai fechar contratos, obter apoio, ser convocado para a seleção com base nas expectativas futuras que ele está gerando. Se a gente começa a fazer reformas de competitividade, naturalmente as potências vão olhar a gente como eventuais parceiros para ações coordenadas. Para tomar ações coordenadas de acordo com esse projeto. E é isso que a gente tem que ter um plano de ação para o Brasil muito claro. Porque aí a gente vai chegar, é com a Europa, é com os Estados Unidos, é com a China, é com os BRICS, é com a Índia, é com quem? Vamos chegar e vamos falar, ó, o meu plano aqui, me ajuda a participar do plano. Me ajude a participar do plano. Nessa briga, existe um ponto, como há uma briga internacional entre Estados Unidos e China, em tese, o Brasil estaria, se tivesse com algum grau de autonomia, numa posição boa para buscar, né, como ele tá jogando, né, ele pode estar jogando dos dois lados, ele buscar um aliado. Hoje, do jeito que tá, ele não consegue negociar com nenhum nem outro, porque ele depende dos dois. Se ele muda e se fortalece na relação, aí ele pode chegar, a meu ver, pros Estados Unidos e falar, e aí, você quer ter um aliado ou quer ter um vassalo? O Trump, e é bem específico do Trump, o Trump não é muito do aliado. Os únicos que conseguem pegar o Trump e falar, senta aqui, vai fazer o que a gente tá pedindo e tal, são quem, Rafael Almeida Riso? Vamos ver se você sabe. Qual é a nação que, cara, os Estados Unidos respeita e faz as coisas que essa nação quer? Israel. O Israel consegue, senta aqui Trump e tal. De resto, o Trump, ele costuma, assim, ele gosta de vassalos. Creio que o Brasil tem que melhorar a situação dele para que ele firme um projeto eventualmente de longo prazo, se quiser, com os Estados Unidos, de uma aliança, e os Estados Unidos tratar em termos pragmáticos do Brasil como aliado. Porque sim, se o Brasil faz uma reforma de competitividade e ele puder competir com a China na produção de uma série, e não tô falando de bugiganga, porque a China sequer é hoje produtora de bugiganga. E se alguém acha que o projeto da China do curto prazo é ser produtor de bugiganga, tá completamente perdido. A China tá na fronteira da tecnologia em muitas áreas, a população da China vai diminuir, a China vai ganhar na produtividade e na tecnologia aplicada. Essa é a China. Bugiganga caiu pro Vietnã, bugiganga vai ser feita no Bangladesh, vai ser feita na Índia, talvez em alguns lugares na África, tá? O Brasil não tem nem condição hoje de concorrer na bugiganga. O Brasil tem uma vantagem logística de proximidade com os Estados Unidos que algumas nações da Ásia não têm. Então, ou seja, o Brasil está próximo do mercado consumidor. Então, vamos tentar trazer alguma coisa de indústria
automotiva, alguma coisa com algum grau de complexidade, né? Tá essa briga gigante, né? É que eu sei que isso não vai acontecer agora, isso é sonho, mas numa presidência da missão isso tem que ser discutido. A Apple tirar uma parte da produção da China, e que o Trump tá exigindo que vá para os Estados Unidos, fala, não, olha, tira um pouco da China, leva um pouco, agora deixa um pouco com a gente aqui, pra gente virar aliado estratégico teu, vamos virar aliado estratégico aqui, traz isso. Vamos fazer uns polos, já tem um polo de tecnologia bom, com boa mão de obra em Recife. Vamos começar a trazer isso pra lá. Ou conceito de São Paulo mesmo. Já que já tá tudo aqui. Aqui tem uma logística, tem mão de obra, tem capital, tem tudo. Mas traz pro Brasil. Traz pra cá. Bora. Vamos. O Brasil poderia jogar esse jogo. Eu não duvido. Eu não duvido que o Milei não esteja pensando nisso. Até porque o Milei tá louco lá. Traz o Musk, traz alguma coisa. O Trump traz alguma coisa. Joga alguma coisa aqui pra dentro.